Olá a todos, sejam bem-vindos! Eu sou a professora Débora Siqueira, pedagoga e doutora em educação. Estou aqui hoje nessa edição do Pod Connection, Educação é o Foco, juntamente com a Mariane Cristina, aluna da escola particular do ensino médio aqui na região leste de Belo Horizonte. Seja bem-vinda também, Mariane, para juntas prosseguirmos aqui em uma discussão, com experiências aí vivenciadas nos processos de escolarização em relação à educação e à autonomia. O objetivo dessa nossa conversa hoje é exatamente tratar das questões de autonomia e esclarecimento, bem como a indústria cultural, por reflexões ainda sobre os nossos contextos, mas com o auxílio da música, da arte, nos processos de escolarização desde a infância, desde a educação básica. E se você gosta dessa temática, curte aí, e compartilhe também as informações. O início aqui da nossa abordagem, nós vamos trazer aqui a incursão a Mari Del Priore, que é também uma pesquisadora em relação aí aos processos da história, da educação, da infância no Brasil. E eu gostaria aqui de abrir exatamente aqui com uma incursão inicial aí na obra História aí das Crianças no Brasil. Resgatar a história da criança brasileira é dar de cara com um passado que se intui, mas que se prefere ignorar, cheio de anônimas tragédias que atravessaram a vida de milhares de meninos e meninas. O abandono de bebês, a venda de crianças escravas que eram separadas de seus pais, a vida em instituições que, no melhor dos casos, significavam mera sobrevivência, as violências cotidianas que não excluem os abusos que elas sofreram, as doenças, queimaduras, fraturas que sofriam no trabalho escravo ou no trabalho operário, que foram situações que empurraram por mais de 3 séculos a história da infância no Brasil. E essa abordagem, ela reflete exatamente no sentido de que a criança, a infância, aquele que não pode falar, infância, é um termo que já se refere a ser sem voz. Mas a nossa abordagem aqui é exatamente trazer aqui a importância da voz das crianças, da infância, dos adolescentes, para que eles tenham aí a formação, a autonomia para o esclarecimento e o exercício da cidadania que ocorre desde a educação básica. Parte das orientações discutidas aqui nesse momento, elas se deram com base na minha pesquisa de doutorado, que elegeu a disciplina de artes, como uma disciplina também que auxilia na formação de crianças e adolescentes, pois ela promove o respeito às diferenças, incentiva diálogos e a participação. E porém, só que os professores, os educadores, eles vão ali auxiliando as crianças no processo de formação, que é a formação integral. E exatamente em momentos de violência física, simbólica e indisciplina escolar, que esse tema aqui se faz necessário exatamente para o respeito às diferenças. E nós vamos trazer aqui algumas abordagens relativas à indústria cultural, do qual as crianças estão cada vez mais expostas, Tem aqui uma referência teórica para nós podermos aí fazer aqui a nossa discussão. E nós vamos... Como a Débora estava falando, a criança ela não está isenta disso. Os desenhos animados, eles não são algo que é só normal, eles são um padrão da indústria cultural. E acho que a criança, como as obras que a gente viu, ela não está isenta dos males da sociedade, ela não está isenta de sofrimento, ela não está isenta de tudo que acomete a sociedade como um todo. Assim como ela não está isenta da indústria cultural e do impacto que ela tem na capacidade crítica da criança desde cedo, que se torna um adulto que está cada vez mais vulnerável a ter suas escolhas um pouco... escolhidas, suas escolhas escolhidas. Não é suas escolhas escolhidas, no sentido de que eles não vão pensar sobre, olha, eu vou consumir, tá todo mundo consumindo, é necessário para eu poder me integrar, Eu não quero cortar o seu raciocínio, mas é só nesse sentido mesmo. Que a gente lembra, quando você falou dos desenhos animados,
a gente pensa na arte, na música, né, na educação, na cultura. Então, assim, nada passa despercebido, né? Esses autores, eles nos mostram que até aquele que mais ingênuo, assim, a pessoa mais ingênua, ela vai cair nas armadilhas aí em relação à indústria cultural. Que ele também tem uma relação muito boa sobre a indústria cultural, mas a gente está falando aí também de que as pessoas produzem suas culturas e elas devem ser valorizadas. Não no sentido, a gente fala do potencial educativo de cada teoria, e essa teoria nos traz essa questão de que quanto mais esclarecidos, autônomos, né, outras pessoas não vão escolher por nós. Sim. E é nessa questão que você parou. Os produtos, é como se os produtos fossem disponibilizados para cada nível, né, de pessoas. E é isso que a obra ela vem apresentar, que a obra retrata. Então a pessoa perde seus esquematismos. Acho que sim. Acho que assim, a indústria cultural ela é um processo que vem tão forte na sociedade que a gente passa a valorizar mais a cultura do outro do que a nossa. A cultura, vamos dizer assim, estadunidense, que foi de onde surgiu essa indústria cultural, que, querendo ou não, os Estados Unidos fez um trabalho incrível a conseguir propagar toda a sua cultura pelo mundo. Acho que essa indústria cultural é responsável por fazer com que a gente não valorize a nossa própria cultura. A nossa cultura que é tão rica, tão repleta de coisas lindas que devem ser olhadas com atenção, devem ser valorizadas. Acho que é sobre saber que você não tem que simplesmente ignorar tudo que os outros fazem. Claro, você quer sempre participar, mas não ser alheio, não ficar alienado com tudo que acontece à sua volta. Não ser apenas um que está fazendo porque o outro faz. Acho que ter o autoconhecimento de saber que conhecer a sua própria cultura também é importante. Se desvencilhar um pouco da indústria cultural é importante. Com certeza, né? Temos pessoas diferentes, né? Em todos os estados do nosso país, temos pessoas diferentes, somos plurais, somos singulares, temos uma cultura muito bonita, né? Em relação à produção, né? Temos várias pessoas que produzem a sua arte de acordo com o modo de vida que elas têm, então a gente não pode desvalorizar isso. Porque essa cultura reflete o modo de vida das pessoas. E se nós elegemos determinados padrões, nós deixamos outros de lado, né? Deixamos outras culturas de lado e outras pessoas deixam de ficar evidentes, tornando-se marginalizadas também devido ao que a indústria cultural ela promete, né? E uma questão que eu lembrei quando você falou dos desenhos animados, quando a gente está no cinema e a gente sai do cinema e a gente passa em frente à loja de brinquedos, o que a gente vê? O bonequinho do filme que estava no cinema, o boneco do filme no cinema. Então, assim, a criança, ela está disposta, né, às questões também relacionadas à indústria cultural. E o quanto mais nós tivermos a nossa capacidade de esquematizar, que os nossos esquematismos estiverem aí mais aflorados, a racionalização ela acontece. E esse pensamento, ele deve ser constante. Nós devemos pensar para que as nossas realidades sejam transformadas e, de fato, para nós buscarmos o crescimento de acordo com as nossas reais necessidades, sem desvalorizar, sem tirar o prestígio de outras culturas. Num momento que, como eu expliquei, somos plurais, somos singulares e a gente está falando do respeito às diferenças, né? E não estamos aqui para favorecer que um grupo seleto seja escolhido em detrimento aí a outros. Então é isso, a indústria cultural, né, ela se instalou, né, e existem críticas para essa abordagem, mas o potencial educativo dessa teoria nesse momento é esse, que nós tenhamos aí a nossa capacidade de reflexão sobre tudo que está imposto, né, na sociedade. Tem um outro momento, olha só, como a gente falou, né, os amantes aí da arte, né, eles têm aí um padrão de proporcionalidade. Esse padrão de proporcionalidade,
ele está também relacionado à geometria e à matemática. A gente vai trazer aqui uma outra obra de arte, mas é só um exemplo, né? A gente daqui a pouco caminha aqui para o finalzinho aqui do podcast, mas a gente não pode deixar de falar que a sociedade, de fato, ela eleva, sim, né, obras que valorizam culturas em detrimento de outras que são de maior, que colocam como se fossem de maior prestígio. Tem uma obra de arte que a gente vai fazer aqui uma sinalização breve. Mari, quer falar um pouquinho pra gente? Olha só, esse momento dessa estátua aqui é uma estátua de Augusto de Porta-Prima, é uma estátua que foi descoberta, uma obra que foi descoberta em Roma, né, e ela relaciona a arte grega, né, a arte romana, e é um padrão de beleza. Certo? É um padrão de beleza que está aqui inscrito e por muito tempo imprimiu-se, né? As pessoas acreditavam que existiam padrões de beleza e nós trouxemos essa arte aqui só para poder mostrar um pouquinho da diferença da obra de Cândido Portinari e de outros artistas que retratam realidades, mas que não tem muita relação com o objeto em si ou com a imagem e semelhança da pessoa. Tem a obra de Leonardo da Vinci. Acho que essa estátua é um exemplo assim que mostra claramente o contraste da representação, né, de Portinari, como que ele mostra uma visão diferente da sociedade. Ele representa de uma forma que é uma forma alternativa de se ver a sociedade na época dele. Isso, e Augusto, ele estava relacionado a uma situação de governo, né, uma situação de governo, de autoridade. Então, mais uma vez, né, a impressão de... Mais uma vez, a questão de inspiração naquele padrão, de proporcionalidade. Sim. Nós estamos falando da questão de proporcionalidade que não é impressa, né, nas análises das obras de Cândido Portinari e de Pablo Picasso, do qual nós fizemos exposição. Quer falar um pouquinho dessa obra pra gente? Leonardo da Vinci? Essa obra, A Última Ceia, é uma das obras mais famosas de Leonardo da Vinci, acho que uma das obras mais conhecidas mundialmente também. Acho que é um exemplo que mostra como que a arte, ela antigamente, na época da pintura, século XV por aí, era valorizado a geometria, a matemática. Vocês podem ver que essa obra ela tem todas as características geométricas bem estabelecidas, ela é bem pensada, percebe-se um equilíbrio de pessoas no quadro, você não tem nenhuma concentração de um lado e uma do outro, você tem uma harmonia. Tem uma linha traçada no horizonte que as pessoas não passam dela. Você tem um fundo de luz iluminado que é tudo milimetricamente calculado. Acho que isso é um exemplo de o que era valorizado, o que era considerado arte. E é um padrão que Pablo Picasso e Leonardo da Vinci romperam. Eles inovaram a arte, eles transgrediram, né? Nós percebemos uma profundidade nessa obra, né, de Leonardo da Vinci, uma profundidade que nas outras obras, né, em relação ao cubismo, surrealismo, nós não conseguimos perceber. Sim. Mas a crítica estava impressa. Inclusive tem também uma crítica relacionada a essa obra, né, em relação ao pintor, ao tempo que ele viveu. Fala pra gente sobre essa obra, onde que ela está hoje? Ela está num refeitório do convento de Santa Maria, na Itália. Na Itália, a Europa, assim, concentra muitas obras de arte famosas, né, em si. E é um estilo também, essa questão do padrão, é um padrão que sempre é muito disseminado, né, e nós precisamos também de valorizar, né, a cultura local. Com certeza. Né? Mas existe a crítica nessa arte. E essa crítica também faz parte do processo de reflexão e dos nossos esquematismos, né? E faz parte dessas reflexões e dos nossos esquematismos. Então, depois dessa obra, em relação à obra de Leonardo da Vinci, né, fica a reflexão.
para que nós possamos ter experiências em museus. Vamos, né? Tem em Belo Horizonte, nós estamos em BH, existem vários museus com entradas gratuitas. Eu já vi várias pessoas que às vezes... Circuito Liberdade, né? Circuito da Praça da Liberdade, isso mesmo, né? Eu já estive lá, e Sim, sempre tem também. exposição. Então, convém olhar o tema, o artista, né? Se você gosta dessa abordagem, vai. Não necessariamente. Eu gosto muito de museus onde estão objetos que foram encontrados em ruínas, objetos que foram encontrados em relação a formas de vidas, a culturas diferentes, a como que as pessoas viviam antes. Acho que, como a gente está falando sobre cultura, o Museu Mineiro é uma ótima opção, com a entrada gratuita, acho que todo mundo pode ir. O Museu Mineiro, ele traz obras de artistas mineiros que contam a história de Minas Gerais. A gente que está situado aqui em Belo Horizonte, né? É um museu que ele conta a história de Minas Gerais, ele traz autores, pintores, tudo que representa o jeitinho mineiro, né? Eu acho que isso auxilia um pouco na educação, claramente. Conhecer culturas novas, conhecer a nossa própria cultura, ter contato assim com arte, com todo tipo de cultura, toda forma de expressão é muito bom para criança. É um museu, acho que muitas pessoas têm a ideia de que é só para adultos. Existe, eu já vi exposições voltadas para criança no circuito da Praça da Liberdade. Exatamente. Inclusive, enquanto eu estive como professora de uma escola de educação infantil, nós fomos levar as crianças para aquela abordagem do artista. Então tinha areia no chão, a criança podia ir tocar na areia e brincava na areia. Mas assim, tudo de acordo com o entendimento dela, com o processo de formação a que ela está envolvida. Eu gostaria aqui só de fazer uma abordagem em relação aqui, adiantando aqui a nossa, passando quase para a conclusão aqui dessa nossa discussão. Nós estamos aqui, né, nesse momento, falando aí da contemplação das obras de arte, no qual o sujeito ele deve perceber as relações de dominação existentes, né, para que ele possa pensar sobre os contextos sociais, econômicos, políticos, culturais. E isso se faz necessário também para que nós tenhamos compreensão do conhecimento historicamente acumulado. Se nós tivermos aí essa compreensão do conhecimento historicamente acumulado por etnias, nós vamos falar aqui a gente tem etnias, culturas, relações de poder, influências do qual nós fizemos aqui exposições, e essas influências sociais, e um caráter aqui dessa discussão puramente educativo, porque se nós nos contrapormos à indústria cultural, nós estamos falando em alguns momentos de uma indústria que tem interesse em padronizar ou vender. Lembrando-se que extraímos um potencial educativo dessa teoria, mesmo com base em outras críticas, nós temos a arte, a música, e várias formas de manifestações culturais e artísticas presentes na sociedade, e não quer dizer que elas sejam todas desvalorizadas. Nós temos que aprender a olhar essas obras, sejam aí de quaisquer as suas formas, em todas elas, dança, escultura, até mesmo no grafite, entre outras, para compreender o que essa arte denuncia, o que ela fala aí sobre as realidades, ou se elas são reproduções, se são cópias. Nós temos que tomar esse cuidado também, para que não tenhamos cópias e reproduções em relação à arte. Falar e entender das realidades é muito importante. E eu gostaria só de fazer uma abordagem em relação aqui a todos esses temas relacionados aqui, tem relação com o percurso histórico também da criança, criança e dos quais as suas vozes antes elas não eram escutadas, mas que através dessa reflexão nós deixamos em aberto, uma reflexão aqui sobre o cuidado em relação aos seus corpos, à sua alimentação, a educação de qualidade, indiferentemente do local que elas estejam, porque as crianças são produtoras de culturas, as suas realidades devem ser, sim, consideradas, e acima de tudo são reflexões que a gente sugere que a autonomia ela aconteça desde a infância, desde a educação básica, para que o cidadão se torne esclarecido e emancipado. E nós gostaríamos de falar um pouquinho, só para
para poder lembrar que no ramo da pedagogia, agradecemos a oportunidade de tratar desse assunto no projeto social BHZ Connection. Existe uma parte na pedagogia que se destina a tratar, né, da questão do pedagogo nos projetos sociais, né, a área da pedagogia que trata aí, das relações nas ONGs, e esse objetivo é de auxiliar crianças, adolescentes, adultos, jovens, idosos, né, para que eles tenham aí oportunidades de aprender cada vez mais. Aprender, né? cada vez mais, inclusive, né, que tenham aí uma esse bagagem senso crítico. histórica e cultural. Exatamente, esse senso crítico, né, consideradas as suas bagagens históricas, que eles são pessoas que carregam bagagens consigo e, por algum motivo, encontram-se em situação de vulnerabilidade social. E aí nós gostaríamos de abrir aqui para algumas perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida em relação aqui ao BHZ Connection, né? Assim, imagino que existam alguns desafios, né, na sociedade. Então, a gente queria, né, saber se tem alguma pergunta disponível aí. Alguém gostaria de saber, tirar alguma dúvida? Ou em relação ao conteúdo que foi apresentado? Né? Se você quiser, pode deixar o seu e-mail, o seu contato, que a gente também, né, responde. Nós fazemos aí a análise e respondemos aí as quaisquer, né, questionamentos em relação ao conteúdo. E o que a gente não souber, né, se não estiver relacionado ao conteúdo, né, nós buscamos informações em relação a uma curadoria aqui de conteúdos também, para a gente não passar informações em relação a senso comum. Sim. Acho que é importante também ressaltar sobre o papel que ONGs como o BHZ tem nessa construção da bagagem cultural da criança, porque a elaboração do senso crítico ela não acontece de uma hora para outra, ela vem sendo construída em todas as etapas da vida, ela vem desde a infância, e acho que o BHZ trabalha muito bem a educação em diversos âmbitos, a educação contemporânea, a educação tradicional também, né? Acho que principalmente a música é um dos focos que eu vejo muito as crianças evoluindo, aprendendo, gostando e tendo mais contato com diversas práticas, culturas e formas de expressão, né? E é muito interessante isso, porque quando as crianças e os adolescentes eles são escutados, o exercício da cidadania ele acontece. E isso não ocorre somente na educação básica. Exatamente. Né? Se é um projeto que auxilia, né, essa autonomia e esse esclarecimento, e que nós sabemos que existem inclusive leis relacionadas, né, ao processo aí do ensino da arte, da música, né, dentro das instituições escolares, né, nós temos leis relacionadas a isso. Nós temos a lei 10.639 que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, na educação básica. Né, e as instituições, né, que estão dispostas a tratar desse assunto, com certeza contribuem nos processos aí para a formação nas escolas, na educação básica. A Lei 11.645, que trata aí a obrigatoriedade do ensino de história afro-brasileira e cultura indígena. A Lei 11.769, que trata aí da questão do ensino de música nas escolas. E a Lei 12.287, que fala sobre o ensino da arte. Né? Então, nós gostaríamos aqui, né, parte dessas informações discutidas, mais uma vez responderemos aqui aos e-mails, né, em relação a alguma dúvida, né, pode deixar aí o seu contato. E esperamos ter contribuído mais uma vez aqui, né, com esse processo aí de informações, né, e sabendo-se que a arte nem sempre é para agradar, né, mas para colocar o homem, né, de frente consigo mesmo em relação à sua existência, né, uma posição aí de que as realidades elas devem ser sempre pensadas e repensadas. Nós agradecemos, né,
Deixamos para vocês aqui uma boa noite, desejamos que estejam em paz e com saúde. E fiquem atentos aos próximos episódios do Pod Connection. O contato pelo Insta ou pelo e-mail info@bhzconnection.org.br.